Centro das atenções nos últimos dias por causa dos impactos das tarifas de Donald Trump, a NVIDIA é uma empresa americana especializada no desenvolvimento de componentes eletrônicos e se destaca cada vez mais na produção da tecnologia necessária para o desenvolvimento e execução da inteligência artificial. Mas a origem da gigante dos chips começou ainda no mundo dos videogames. Conheça a história da NVIDIA neste conteúdo especial do Curioso Mercado. Até meados de 2023, a NVIDIA estava quase totalmente fora do radar da maioria dos investidores. Até que veio o ChatGPT e as coisas mudaram completamente. Em maio de 2023, quando foi revelado que o ChatGPT tinha sido treinado em um supercomputador da NVIDIA, as ações da empresa começaram a disparar e desde então não pararam mais de subir. Além disso, Jensen Huang, fundador e CEO da empresa, também informou aos investidores que a NVIDIA havia vendido supercomputadores semelhantes a 50 das 100 maiores empresas dos Estados Unidos. Antes de falarmos da NVIDIA, precisamos falar do seu fundador. Nascido em 1963 em Taiwan, Jensen Huang se mudou para os Estados Unidos quando tinha ainda 9 anos. Junto com ele, foi seu irmão mais velho. Devido à falta de recursos, seus pais só conseguiram emigrar para lá alguns anos depois. Jensen e seu irmão desembarcaram em Washington, onde foram morar com seus tios, que eram imigrantes recentes. Huang se destacou no ensino médio e foi um jogador de tênis de mesa classificado nacionalmente. Além disso, fazia parte de clubes de matemática, informática e ciências da escola. Após se formar, aos 16 anos, Huang frequentou a Universidade Estadual de Oregon, onde concluiu engenharia elétrica. Sua parceira de laboratório em suas aulas introdutórias era Lori Mills, uma universitária séria. Todo final de semana, Huang ligava para Mills e a importunava para fazer trabalhos de casa com ele. Mills aceitou e, após 6 meses de trabalho, Huang reuniu coragem para finalmente convidá-la para sair. Pouco tempo depois, começaram a namorar. Após a formatura, Huang e Mills conseguiram um emprego no Vale do Silício como designers de microchips. Os dois se casaram e, em poucos anos, Mills deixou o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Nessa época, Huang estava dirigindo sua própria divisão na LSI Logic e frequentando a pós-graduação em Stanford à noite. Em 1993, junto com Chris Malachowski e Curtis Prim, 2 designers veteranos de microchips, eles fundaram a NVIDIA. A ideia surgiu durante um café da manhã no Denny's, uma rede de café local, quando eles se reuniram com uma grande visão: criar chips que revolucionariam o mundo dos videogames. Na época, Huang tinha 30 anos e $200 na carteira, o que garantiu a ele 20% da empresa. Eles procuravam projetar um chip gráfico que esperavam fazer com que os concorrentes, nas palavras de Prim, abre aspas, ficassem verdes de inveja, fecha aspas. Chamaram a empresa de Envision, até descobrirem que o nome já estava registrado por um fabricante de papel higiênico. Huang sugeriu NVIDIA, brincando com a palavra em latim, NVIDIA, que significa inveja. O NV é a abreviação de Next Version. Naquela época, Huang gostava muito de videogames e achava que havia um mercado para chips gráficos melhores. O começo da NVIDIA, no entanto, não foi fácil e a empresa cometeu uma série de erros que quase levaram à falência. Na época, as empresas estavam começando a montar polígonos tridimensionais a partir de formas conhecidas como primitivas, ao invés de desenhar pixels manualmente. Assim, economizavam tempo e esforço, mas exigiam novos chips. Porém, enquanto os concorrentes da NVIDIA usavam triângulos, Huang e seus sócios decidiram usar quadriláteros, um erro que quase afundou a empresa. Logo após o lançamento do primeiro produto da NVIDIA, a Microsoft anunciou que seu software gráfico suportaria apenas triângulos. Sem dinheiro, Huang decidiu que sua única esperança era usar a abordagem convencional de triângulos e tentar superar a concorrência no mercado. Em 1996, ele demitiu mais da metade das 100 pessoas que trabalhavam na NVIDIA, apostando então os fundos restantes da empresa em produção de microchips não testados. Quando o produto, conhecido como Riva 128, chegou às lojas, a NVIDIA tinha dinheiro suficiente para pagar apenas mais um mês de salários. Mas a aposta deu certo e a NVIDIA vendeu 1 milhão de Rivas em 4 meses.
Huang incentivou seus funcionários a continuar enviando produtos com um senso de desespero. E por muitos anos, ele iniciava apresentações para sua equipe com as palavras, abre aspas, nossa empresa está há 30 dias de falir, fecha aspas. A frase permanece o lema corporativo não oficial da empresa. Em 1999, pouco tempo depois de abrir capital, a empresa lançou uma placa de vídeo chamada GeForce, que Dan Vivoli, chefe de marketing da empresa, chamou de Unidade de Processamento Gráfico, ou GPU. Ao contrário das CPUs, de propósito geral, a GPU divide tarefas matemáticas complexas em pequenos cálculos e os processa todos de uma vez, em um método conhecido como computação paralela. Para ficar mais claro, imagine que uma CPU funcione como um caminhão de entrega, deixando uma encomenda de cada vez, enquanto uma GPU funciona mais como uma frota de motocicletas se espalhando por uma cidade. A linha GeForce foi um sucesso e a sua popularidade foi impulsionada pela série de videogames Quake, que usava computação paralela para renderizar monstros que os jogadores poderiam atacar com lança-granadas. Por vários anos, a empresa ficou conhecida por apenas vender esses chips relacionados à performance dos jogos, até chegar à sua plataforma de supercomputação. O lançamento da interface de programação de uso geral para GPUs da NVIDIA abriu a porta para casos de uso muito além dos jogos, entre eles dinâmica molecular, processamento sísmico, reconstrução de tomografia computadorizada, processamento de imagens e mais um monte de coisas diferentes. Com isso, pesquisadores de diversas universidades perceberam que ao comprar um GeForce, você tem praticamente um supercomputador pessoal. No início dos anos 2010, a inteligência artificial era uma disciplina negligenciada. O progresso em tarefas básicas, como reconhecimento de imagens e reconhecimento de fala, era extremamente lento. O risco de tentar perseguir o mercado de AI era muito semelhante ao risco que a empresa enfrentou na sua fundação. Por 2 décadas, a NVIDIA foi sinônimo de chips para jogos em computador. Deveria a empresa permanecer no seu caminho ou apostar em um futuro num mercado que não estava comprovado, mas que muitos consideravam ter um enorme potencial? A NVIDIA tomou uma decisão crucial que mudaria não apenas sua própria trajetória, mas toda a indústria de tecnologia. Eles se comprometeram com a computação de AI. E então, a reviravolta no mundo da inteligência artificial aconteceu em 2012. Existia uma competição acadêmica chamada AlexNet, da qual pesquisadores produziam algoritmos que eram então rodados contra uma série de imagens com o intuito de identificar o que estava nelas. Por exemplo, se a imagem era de um cachorro, o computador precisava dizer que era um cachorro e não um gato. Normalmente, os algoritmos vencedores acertavam uns 75% das imagens. Naquele ano, o algoritmo vencedor do time da Universidade de Toronto acertou 85% dos casos. Mas como eles fizeram isso? Fazendo o computador aprender. E como ele aprendeu? Utilizando redes neurais. Um conceito de inteligência artificial que organiza o computador como se fosse o cérebro de um mamífero. Ou seja, com vários neurônios que fazem cálculos simples e transmitem isso uns para os outros. Essa arquitetura não foi inventada por eles. Ela já existia na teoria. O que não existia era o poder computacional para fazer esses cálculos. O time vencedor criou um algoritmo utilizando o CUDA e as GPUs da NVIDIA. Logo depois, um cientista da NVIDIA, junto de pesquisadores de Stanford e do Google, publicaram um paper sobre redes neurais, mostrando como é possível fazer computação de altíssima performance mais rápida e gastando menos energia. Esse era o início dos modelos de inteligência artificial. Até então, sempre houve 2 fatores que impediam a AI de decolar: a quantia de dados necessários para treinar os algoritmos e o acesso à potência computacional pura e barata. A internet resolveu o primeiro problema. De repente, pilhas praticamente ilimitadas de dados estavam no alcance de todos pela internet. E agora, a NVIDIA havia resolvido o segundo problema. A partir desse momento, a empresa passou a investir pesado em inteligência artificial. Em 2017, Huang chegou a dizer, abre aspas, esse negócio de inteligência artificial vai dar super certo, ou muito errado. Pois apostamos tudo nisso, fecha aspas. Quando o ChatGPT foi lançado oficialmente em novembro de 2022, dando início a uma nova era do mercado de inteligência artificial, a NVIDIA já estava posicionada há anos para surfar nessa onda.
É estimado que seu market share para o processamento de soluções de AI seja acima de 80%. Nos próximos anos, se prevê que o hardware da NVIDIA treinará todo tipo de modelo de AI. Gigantes da tecnologia, como Google, Microsoft, Facebook e Amazon, estão comprando quantidades cada vez maiores de chips da NVIDIA para seus data centers. Instituições como o Massachusetts General Hospital estão utilizando os chips da NVIDIA para detectar anomalias em imagens médicas, como tomografias computadorizadas. A Tesla anunciou recentemente que instalaria GPUs da NVIDIA em todos os seus carros para permitir a direção autônoma. E para você ter uma ideia, a margem de lucro bruto dos equipamentos da NVIDIA se aproxima de 70%. Por outro lado, essa margem tão elevada tem atraído cada vez mais concorrentes. Entre eles, gigantes como o Google e a própria Tesla anunciaram que estão desenvolvendo hardware para treinamento de AI, assim como inúmeras startups. O rival mais feroz da NVIDIA é a Advanced Micro Devices. Desde 2014, a AMD é liderada por Lisa Su, outra engenheira talentosa que migrou para os Estados Unidos de Taiwan quando era jovem. Nos anos desde que Su assumiu a liderança da empresa, o preço das ações da AMD aumentou 30 vezes, tornando-a a segunda mais bem-sucedida CEO de semicondutores desta era, ficando apenas atrás de Huang. E um detalhe extremamente curioso é que Su é prima de primeiro grau de Huang. Outro rival importante é a Intel. Ela fabrica seus próprios processadores gráficos para AI e, além disso, tornou seus processadores melhores para a nova tecnologia e também fabrica outros chips especificamente para lidar com cálculos de AI. A NVIDIA, no entanto, foi a primeira grande empresa de chips a buscar AI, o que lhes rendeu uma vantagem significativa sobre seus concorrentes. A AI e a NVIDIA estão agora avançando rapidamente no coração da vasta indústria de computadores. É muito possível que no futuro, todos os sistemas de computador que você vai tocar usarão AI, e a maioria deles usará hardware NVIDIA. Mas, ao que tudo indica, o mercado já antecipou esse domínio de uma nova era da indústria da computação. A empresa já é a terceira empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de 2 trilhões de dólares. No mesmo clube estão as gigantes Apple e Microsoft. E isso não é pouca coisa.